Sr. Diretor, dá-me licença. Muito bom dia a todos. Com a autorização do Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, vai dar-se início à presente apresentação pública, a qual será composta por duas partes. Uma primeira de caracterização e avaliação do desempenho da Polícia de Segurança Pública no combate à pandemia de Covid-19 e uma segunda de apresentação de resultados do Inquérito Nacional de Satisfação da População em relação à Polícia de Segurança Pública. O Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva, vai proceder à apresentação do primeiro tema. Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado, demais convidados, camaradas, polícias e pessoal técnico de apoio à atividade operacional, alunos, independentemente das vossas categorias hierárquicas e funções que desempenhais. Portanto, antes de mais, sempre a nossa visão que nos orienta, uma polícia integral, humana, forte, coesa e ao serviço do cidadão. E penso que mais uma vez, nesta luta que continua, não é? Se que agora há aí uma nova subestirpe, vamos ver, portanto, ainda não cortámos a meta, portanto, quiçá este balanço é um bocadinho prematuro, mas corremos o risco em fazê-lo. Portanto, dizia eu que a pandemia foi mais, como vou referir, uma oportunidade para servirmos os nossos concidadãos. Pandemia, Covid-19. Portanto, a pandemia por Covid-19, obviamente, apanhou-nos a todos desprevenidos. Num quadro, atualmente já o conhecemos relativamente o vírus, as consequências, temos vacinas, mas quando começamos esta corrida, estávamos todos num quadro de novidade, incerteza e excepcionalidade. Lembro-me perfeitamente quando a primeira cerca sanitária, pelo menos na minha vida profissional, que vi acontecer, a cerca sanitária de Ovar, estava no meu gabinete e a cerca tinha sido montada e disse ao meu condutor, vamos para o Ovar. Fomos para o Ovar e, efetivamente, via-se na cara de todas as pessoas, dos cidadãos de Ovar que entravam e saíam da cerca, os que podiam, e os polícias que a montaram, via-se perfeitamente o receio, para não dizer o medo. Os polícias também têm medo, portanto, o medo estampado na cara dos polícias, a protegerem-se uns com máscaras, outros com panos, outros com o que quer que seja, num quadro, volto a dizer, algo parecido, naquele momento tínhamos na cabeça algo parecido com o ébola, não sabíamos exatamente o que aí vinha, portanto, muita incerteza. Mas também constituiu mais uma oportunidade, infelizmente mais uma oportunidade, para a Polícia de Segurança Pública provar que, seja em que cenário for, cumpre a sua função. Portanto, foi mais uma oportunidade, volto a salientar, para mostrarmos o que valemos. Os homens mostram o que valem, não é em tempos de conforto e de conveniência, como dizia algo parecido com isto, Martin Luther King Jr., que eu gosto de citar, mas em tempos de controvérsia e desafio. Tivemos na polícia, portanto na estrutura hierárquica superior da polícia, tivemos a percepção atempada, se calhar por causa deste quadro todo de incerteza e de medo, a percepção atempada da gravidade da situação e de que se tratava de uma maratona sem meta à vista, não é? E percebemos que rapidamente tínhamos que fazer algo de diferente, tínhamos que sair da zona de conforto para respondermos a mais esta solicitação excepcional. Isso, claramente, foi um ponto forte. Não demoramos muito, ou demoramos apenas o que era preciso demorar para começarmos a adaptarmos à hecatombe, entre aspas, que nos acertou. Basicamente, a nossa estratégia seguiu 3 eixos, do princípio e continua.
primeiro, prevenir a propagação da infecção dentro da Polícia de Segurança Pública, porque tivemos logo a noção que fora não seria possível, porque os polícias não ficaram fechados nas instalações, os polícias, pelo contrário, saíram para a rua, os polícias continuaram a conviver com as famílias, continuaram, apesar de num quadro de confinamento, obviamente, mas, portanto, muito importante, e contam-se pelos dedos de uma mão, desde o início da pandemia, as cadeias de infecção dentro da polícia. E sempre que houve infecção dentro da polícia, determinei aos seus comandantes que fizessem uma averiguação sumária como é que aquilo foi possível acontecer, porque já tínhamos regras implementadas e algo deveria ter falhado para que isso tivesse acontecido. Mas volto a dizer, não ultrapassaram os dedos de uma mão. Continuidade da capacidade operacional, como vamos ver, fomos fortemente afetados, os polícias foram fortemente afetados também pela infecção e tivemos noção que tínhamos, acontecesse o que acontecesse, tínhamos que manter a capacidade e mesmo aumentar a capacidade operacional. E depois, uma coisa também muito importante, não é? Até para que os cidadãos percepcionassem como legítima e como coordenada a ação da PSP, a padronização dos procedimentos operacionais. Portanto, foi um esforço muito grande que a Unidade Orgânica de Operações e Segurança fez, que era, cada vez que saía alterações ao quadro das regras de combate à pandemia, portanto, novas resoluções do Conselho de Ministros, muitos despachos, etc. Portanto, imediatamente saía, no dia seguinte, um despacho do Diretor Nacional, uniformizando os procedimentos a nível nacional, eram imediatamente remetidos para o dispositivo, com diagramas de procedimentos associados, para, de uma forma muito simples, perceber o que é que se fazia e em que quadro é que seria, por exemplo, que é sempre foi sempre a última opção, em que quadro é que deveríamos proceder e de que forma proceder à detenção de cidadãos que se recusassem reiteradamente a cumprir as regras. Relativamente ao primeiro eixo, prevenção e contenção da pandemia dentro da Polícia de Segurança Pública, como disse, os polícias não confinaram, bem pelo contrário, desde o primeiro dia saíram à rua, ainda mais. Este é um ponto que também afetou todos, portanto, não vale a pena estarmos com panos quentes, pura e simplesmente não havia equipamentos de proteção no mercado. Lembro-me que uma máscara cirúrgica custava 2 euros e as poucas que havia custavam 2 euros e algo, e que agora custam 5,50 euros, uma coisa do género. Portanto, menos até. Portanto, não tínhamos equipamentos de proteção para fornecer aos polícias, ponto. E o que é que fizemos? Portanto, optámos por viseiras, que depois foram fortemente atacadas. Eu hoje ainda continuo, do que li, do que estudei, continuo a achar que a viseira é muito mais eficiente do que a máscara. Mas, portanto, à medicina o que é da medicina, mas tenho direito à minha convicção. Portanto, rapidamente optamos por viseiras, como eu costumo dizer ali, um jovem empresário de 72 anos ali da linha de Sintra, que começou a fazer umas viseiras, ofereceu umas viseiras ao Hospital da Amadora Sintra. Eu vi aquilo na televisão, falei com o senhor, fui lá e em tempo recorde, menos de 2 semanas, tínhamos todos os polícias com viseiras. Portanto, fabricamos algo como 21.000 ou 22.000 viseiras, que continuam guardadas e prontas a ser usadas. Inexistência de álcool gel, portanto, também chegamos à conclusão que era um bem escasso, não havia, para desinfetar as superfícies. Na altura se dizia que o vírus ficava não sei quantas semanas ou horas nas várias superfícies, não é? Obviamente, as viaturas policiais são partilhadas, portanto, a viatura é usada 24 horas por vários polícias que trabalham por turnos. Há um conjunto de equipamentos também, desde rádios, etc., que também são usados de forma rotativa. E, portanto, o que é que fizemos? Descobrimos, em boa hora, também para dar alguma cientificidade a este nosso criativo desinfetante, descobrimos uma orientação da DGS que dizia
que uma parte de lexívia para 9 de água matava o bicho. Portanto, o que é que fizemos? Lexívia com fartura, água, e descentralizamos, ao fim e ao cabo, a produção do álcool gel, neste caso lexívia. Depois, outro problema, não havia borrifadores no mercado, também já tinham, não conseguiam responder. Dissemos aos polícias: tragam de casa os limpa-vidros que as mulheres usam, não as deitem ao lixo, tragam, e fazemos. Claro que, eventualmente, alguns estofos de alguns carros ficaram manchados, eventualmente as fardas de alguns polícias, mas foi um desinfetante, pelo menos um desinfetante baseado numa orientação da DGS e também que dava algum conforto psicológico. Portanto, porquê? Porque depois as normas de prevenção da pandemia dentro da Polícia de Segurança Pública obrigavam, e isso foi cumprido religiosamente, obrigavam todos os polícias, antes de iniciarem o turno e no final do turno, de higienizarem não só as viaturas, com a tal solução de lexívia, mas também os equipamentos, as secretárias, os computadores, etc, etc. Em boa hora, o Governo aprovou um quadro excepcional de contratação no âmbito de combate à pandemia, para agilizar os procedimentos relacionados com aquisições de equipamentos de proteção, e desde 5 de março, nós só em equipamentos de proteção estamos a falar de painéis de acrílico que imediatamente mandamos para todo o dispositivo, as viseiras, os fatos, porque depois também os polícias queriam quase um fato aeroespacial, ninguém sabia, lá está a incerteza, não é? Fatos disto, óculos daquilo. Lá se foi comprando. O que é facto é que despesamos 1.800.000 euros só em equipamentos de proteção. Também as vacinas, quando chegaram, eram escassas, eram um bem escasso. Inicialmente foi criada a perspectiva nos polícias que, como um todo, todos os polícias seriam um grupo de vacinação prioritária. Depois houve uma alteração que percebemos, de certa forma, mas é difícil de gerir, e foi difícil de gerir expectativas dos polícias. Portanto, os polícias achavam, nós é que estamos a vir para a rua, disseram-nos que íamos ser um grupo prioritário, afinal só chega à metade. Portanto, o que é que tivemos que fazer? Temos que ser pragmáticos, definimos quais os polícias que desempenhavam X funções, as funções que estavam expostos, e esses é que foram vacinados. Mas como digo, foi o que foi. Foi o que foi. Continuidade da capacidade operacional, portanto, também foi preciso tomar medidas rapidamente, muitas delas pouco populares, mas, como eu costumo dizer, quem quiser que todos gostem dele, que não tente comandar nem liderar, vá vender gelados. Não é? Isso era o Steve Jobs que dizia isso. Não é? Portanto, temporariamente foi suspenso o gozo de férias para todos os polícias. No total foram 49 dias em que ninguém gozou férias. Alteramos os horários inicialmente naquele esquema do espelho, dos grupos que não se encontravam, mas depois de alguma reflexão rapidamente abandonamos isso, porque novamente, quando a pandemia está endémica, isso fazia sentido se os polícias viessem para o trabalho, eram testados e 14 dias não saíam do trabalho, não iam para casa, não conviviam com as famílias, mas obviamente que não foi isso que aconteceu, e portanto quando começámos a ver a generalização do vírus na sociedade portuguesa, não fazia sentido os horários em espelho, digamos, e fazia sentido sim uma disciplina férrea na prevenção da propagação dentro da polícia. Reforço operacional com pessoal adstrito à estrutura de apoio, portanto, os polícias, cerca de 50% de todos os polícias que estavam, desempenhavam funções de apoio operacional, com prejuízo, obviamente, para os serviços de apoio operacional, mas também vieram para a rua enquadrados, obviamente, pelo dispositivo operacional e desempenharam as mais diversas tarefas também na rua. E depois também acabou por ser uma medida mais psicológica, mas também que demonstra, pelo menos 42 polícias, não foi de forma coerciva, embora isso esteja previsto, mas foi de forma voluntária. Portanto, 42 polícias, a cair de maduros, alguns a mancar,
portanto, saíram da pré-aposentação fora da efetividade e regressaram à efetividade. Alguns deles já tinham oferecido as fardas aos polícias, etc. Portanto, os polícias normalmente, quando vão para a pré-aposentação, oferecem as fardas, as que não querem ficar de recordação, oferecem aos camaradas. Portanto, muitos já não tinham, não há problema nenhum. Colete de visibilidade e trabalho à civil, não tem problema nenhum. E, portanto, foi um reforço, eu diria, psicológico, mas que foi importante. Foi importante. Relativamente à padronização dos procedimentos operacionais, portanto, obviamente foi tudo novo para nós, para todos nós, o estado de emergência, não é? Portanto, nunca tínhamos vivido um estado de emergência, e como um estado de exceção requer medidas excepcionais, mas tivemos desde o início, até porque fomos vendo o que se ia passando nos outros países. Portanto, eu acho que isso foi uma vantagem para Portugal, pelo menos para a Polícia de Segurança Pública foi, que estávamos atrasados umas 3 semanas, em termos de estado de pandemia, não é? E íamos vendo o que se passava nos outros países, não é? E vimos desordens com alguma gravidade, e muitas vezes a frustração da população por estar, digamos, confinada e com fortes restrições aos seus direitos fundamentais, muitas vezes essa frustração era virada contra a polícia, não é? E, portanto, nós desde o início dissemos que temos de ter muito cuidado para que não aconteça o que está acontecendo em alguns países da União Europeia, porque não queremos que a nossa ação seja percepcionada como ilegítima, portanto, e acho que conseguimos, não tivemos grandes desordens resultantes da nossa ação. Novidade e complexidade das regras do estado de emergência, portanto, como eu costumo dizer, de uma forma leviana, brincar, digo, criou-se um novo ramo do direito, não é? Foi o direito pandémico, em que, efetivamente, havia uma grande dinâmica das regras a aplicar, e às vezes os polícias tinham alguma dificuldade, é verdade, mas isto a semana passada era assim, agora já se pode, portanto, e às vezes demorava um bocadinho a chegar ao terreno, mas conseguimos, portanto, penso eu, conseguimos padronizar e conseguir rapidamente uniformizar as novas regras que iam surgindo. E isso foi preciso muita flexibilidade, adaptação e padronização. Fizemos também, nós fazemos normalmente dois briefings, um à sexta, outro à segunda, portanto, com todos os comandantes, com toda a hierarquia da Polícia de Segurança Pública. Durante a pandemia fizemos todos os dias. Isso também foi fundamental para retirar dúvidas, padronizar, partilhar boas práticas, evitar más práticas, evitar depois alguma generosidade criativa de alguns comandantes, não é? Que já tinham gravações de áudio nos carros a dizer vai para casa, mas ainda não era obrigatório ir para casa. Portanto, tivemos que ir ali, para aí um bocadinho, trava aí, isto é bem feito, fazemos todos, portanto, para ter, digamos, a hierarquia da PSP, todos os comandantes, a direção, devidamente alinhados e todos a fazerem igual. Números, portanto, indicadores operacionais da fiscalização, nós passamos a chamar fiscalização Covid, portanto, a fiscalização do quadro de restrições impostos, portanto, pelas diversas resoluções do Conselho de Ministros, tanto no estado de emergência, como depois na calamidade e agora no alerta. Desde 19 de março de 2020, foi o primeiro dia do estado de emergência, até agora, portanto, 30 deste mês. 30 de setembro, não é? Setembro deste mês. Perdão, deste ano. Portanto, fizemos 712 detenções. As detenções foram reservadas naquele quadro que eu referi de percepção de legitimidade que pretendíamos ter por parte dos cidadãos que, ao fim e ao cabo, obrigávamos a cumprir as restrições. Portanto, as detenções foram guardadas e reservadas para situações limite de cidadãos que reiteradamente se recusavam a cumprir, usavam alguma resistência passiva quando era preciso conduzi-los, quando era preciso afastá-los,
e outros que agrediram os polícias, pronto, no âmbito também desta recusa de incumprimento. Portanto, foram 712 detidos. Eu diria, isto não é nada. Face a este período alargado que estamos a falar, face ao conflito que houve diário por todo o país na questão da adesão às regras, umas vezes com mais vontade, outras com menos, portanto 712 detenções é uma coisa ínfima. Levantamos 26.413 ancos, portanto autos de notícia por contornação, portanto também em boa altura o Governo decidiu um quadro contornacional para que as pessoas sentissem realmente que é para cumprir, não é? Portanto, é como as regras de trânsito, elas estão definidas, se incumprir tem uma contornação. Portanto, o que se fez, e em boa hora se fez, foi para as restrições Covid exatamente a mesma coisa. São para cumprir, se não cumprir, tem uma contornação e, em última análise, casos extremos, pode inclusive ser detido. Demos instruções também ao dispositivo que estes autos de contornação, estes processos de contornação, tinham prioridade relativamente a outros processos de contornação. Para quê? Para as pessoas perceberem que era para cumprir e para ter efeitos, os efeitos pretendidos de dissuasão e de, ao fim e ao cabo, adesão às regras restritivas. E encerramos ou suspendemos atividades, portanto, a 1.571 estabelecimentos. Antes estabelecimentos que não podiam estar abertos e abriam, pois estavam lá dentro pessoas a funcionar, estavam a funcionar com a porta fechada, outros, milhentas situações, outras que passaram a desempenhar atividades para as quais não estavam licenciados, portanto, e um conjunto de situações que foram sendo atalhadas. Portanto, criminalidade, agora estamos a falar da criminalidade em geral, comparando 19 com 20. Portanto, houve efetivamente um abaixamento em todos os indicadores. Portanto, a criminalidade geral, 14,16%, baixou em 20 relativamente a 19. A criminalidade violenta e grave baixou 15, estamos a falar na área da Polícia de Segurança Pública, na área da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Os detidos também baixaram, 2,20%, e aumentaram os crimes de proatividade policial, que são crimes resultantes da atividade da polícia. Ou seja, como tínhamos mais polícias na rua, como tínhamos mais operações stop, não é? Efetivamente, esses crimes aumentaram, nomeadamente a detecção de casos de condução sem o título, sem habilitação legal para esse efeito. Portanto, disparou. Porquê? Porque houve maior fiscalização. Os polícias, quando mandavam para as pessoas e perguntavam se podia sair do concelho, porque estava restrita a saída do concelho, por exemplo, claro que também viam se tem carta, se tem seguro e por aí fora, não é? Indicadores da infecção dentro da Polícia de Segurança Pública. Apesar do esforço que fizemos, como disse, nas regras de prevenção da pandemia, etc., fomos relativamente bastante afetados pela infecção. Portanto, o pico desde que começou a pandemia foi no dia 31 de janeiro de 2021, em que tínhamos, nesse dia, estamos a falar de uma fotografia desse dia, 847 polícias infectados em confinamento obrigatório, 1.400 polícias suspeitos de infecção em isolamento profilático resultante de determinações da autoridade sanitária competente, porque eventualmente tinham tido contactos de risco, assim definidos. Aqui também notamos, se calhar, a saúde não fez os briefings diários, notamos um parâmetro muito distinto nos vários delegados de saúde, nas várias regiões do país. Fomos mitigando isso na subcomissão, que em boa hora também foi criada a subcomissão de proteção civil, que funcionou ininterruptamente dedicada ao Covid, em que dizíamos, olha, lá o delegado de saúde de não sei de onde está a dizer isto, o de cá de baixo está a dizer aquilo, e isto não bate certo,
parece-nos que deve ser assim. Foram-se mitigando isso e também os seus comandantes foram incentivados e fizeram localmente, mantiveram contactos com as autoridades de saúde, dizendo vamos aqui ver se definimos um padrão para nós percebermos e para os polícias perceberem. E a coisa foi andando. E a 31 de janeiro, 1.540 polícias tinham sido infectados e já estavam recuperados a trabalhar outra vez. Infecção ao dia 22 do corrente mês, portanto temos 18 polícias infectados em confinamento obrigatório, 24 polícias, e claro que as novas orientações da DGS muito mais racionais e compatíveis com o grau de vacinação, a percentagem de vacinação que já temos, tem feito baixar também, obviamente, os casos de infecção, digamos, de inoperacionalidade do pessoal devido a isolamentos profiláticos resultantes de contactos de risco. Portanto, acho que faz todo o sentido, a partir do momento que as pessoas estão vacinadas, mesmo que tenham tido um contacto de risco, não têm sintomas, a vida segue. Não é? E por isso é que temos uma percentagem tão próxima, digamos, de polícias infectados e de polícias em isolamento profilático. E na Polícia de Segurança Pública, à data de 22, 2.949 polícias já foram infectados e estão recuperados. Infelizmente, temos a lamentar a morte de 3 camaradas que faleceram, não só, é sempre a mesma, penso eu que é um padrão, não só por causa do Covid, mas por problemas que tinham de saúde, portanto, eram lá das comorbilidades, faleceram, portanto, 3 polícias. E basicamente era este o balanço provisório, e reafirmar, obviamente, que continuamos firmes, fortes e serenos para o que for preciso ainda no âmbito da pandemia. Vamos ver ainda. Muito obrigado. Vai dar-se agora início à apresentação do segundo tema, com a apresentação e análise dos resultados do Inquérito Nacional de Satisfação da População em relação à Polícia de Segurança Pública. Os policiais de segurança interna, à minha esquerda, à minha direita está o Sr. Intendente Roberto Fernandes, participou no estudo porque, como vamos ver, o ICPOL é que liderou dentro do Instituto este inquérito, e o Dr. Paulo Machado, que já está connosco há muitos anos e que também deu um grande contributo, não só na definição um bocadinho mais científica, porque este processo começou e eu penso que o que funciona bem é a síntese entre a academia e a polícia, não é? Portanto, não foi exatamente, eventualmente, como a academia, ou neste caso o Dr. Paulo Machado queria, mas foram a direção do inquérito foi definida pela direção da Polícia de Segurança Pública. Muito bem. Portanto, cabe-me a mim iniciar isto com algumas considerações genéricas. O porquê de um inquérito. O porquê de um inquérito. Primeiro, porque está alinhado com a estratégia que defini para a Polícia, para a minha Comissão de Serviço, Estratégia 2022, no eixo estratégico 4, proximidade, visibilidade e reatividade, e depois tem um objetivo estratégico que é melhorar o conhecimento da população para melhor interagir e servir a mesma população. E, portanto, penso eu que é importante para todos os polícias sabermos o que é que os cidadãos pensam do nosso desempenho. Também se enquadra no eixo estratégico 5, imagem institucional, contribui para o debate esclarecido sobre as matérias de segurança interna, combater todas as formas de extremismo, radicalismo e discriminação. Isto porquê? Eu, pelo menos, enquanto Diretor Nacional, nós todos agora, e mesmo às vezes dizendo não volto lá, mas voltamos, não é? Voltamos às redes sociais, várias redes sociais. E quando não vamos lá, alguém nos manda. Alguém nos manda a dizer, olha, isto. E então ficamos, eu pelo menos, acho que já ultrapassei essa fase, mas inicialmente quase que ficava deprimido. Dizia assim, poça, então nós esforçamos-nos para trás e para a frente e estamos sempre a dizer que nós que somos
violentos, agressivos, xenófobos. E então quisemos, de uma forma científica, e por isso chamamos a Academia, não são os polícias a fazer isto, portanto foi, como vamos ver, um processo validado cientificamente, com uma margem de erro que depois será referida. Quisemos ouvir aqueles cidadãos que não andam nas redes sociais a dizer mal da polícia. Não dizem nada, não é? O cidadão anónimo, a maioria silenciosa. Porque é efetivamente nesses, volto a dizer, que temos que nos centrar. Não nos extremos, sejam eles quais forem. Portanto, não interessa a mim, enquanto diretor nacional, não me interessa absolutamente nada de que extremismo é que estamos a falar, condeno-os a todos. Seja de que inspiração for, o que temos que fazer, temos que nos centrar, efetivamente, na massa dos cidadãos que não estão nos extremos e contribuir para que essa massa central cada vez seja maior. E foram esses que nós quisemos ouvir. Portanto, aferir objetivamente a opinião da população residente nas áreas da Polícia de Segurança Pública. Que eu me lembre, é o primeiro escrutínio público a que uma instituição armada, como a nossa, uma força ou serviço de segurança, se exponha ao escrutínio público. Isto podia ter corrido mal, como vamos ver, até correu bem, mas podia ter corrido mal, não é? E estaríamos cá hoje também a apresentar os resultados, não com tanto entusiasmo, mas estaríamos cá também a apresentá-los. Portanto, é também nesse aspecto um inquérito inovador, no sentido que é a primeira vez que uma força ou serviço de segurança, portanto, por sua iniciativa, se submete ao escrutínio público. E queremos que isto seja um ponto de partida, e eventualmente, 2 em 2 anos, fazermos um novo inquérito, para podermos ter, portanto, padrões de comparação relativamente a essa percepção pública sobre o nosso desempenho. Trouxe aqui alguns inquéritos mais ou menos científicos, externos, portanto, não é o nosso, ainda não é o nosso. Neste caso, um estudo que decorreu entre 16 e 18 da Universidade Católica, do estudo do Observatório da Sociedade Portuguesa da Universidade Católica, e a polícia não está mal classificada, está ao lado das pequenas empresas. Portanto, apesar, e isto é importante salientar, apesar desta percepção pública criada pelas redes sociais, criada algumas vezes também pelos órgãos de comunicação social, ou potenciada, portanto, não tem reflexo na sociedade portuguesa. Outro estudo, portanto, de março de 2020, a resposta das autoridades, neste caso de Covid, este slide podia estar um bocadinho atrás, não é? Quando falei da primeira parte, mas está aqui também, não tem problema. Portanto, a resposta das instituições em situação pandémica, e apesar da ação constritora dos direitos, liberdades e garantias que a polícia inevitavelmente teve, portanto, PSP e GNR surgem com um elevado índice de confiabilidade por parte dos portugueses. E agora de outubro de 2021, portanto, continuamos bem posicionados, passamos para trás do Exército, que nunca estivemos, é engraçado, isto é o fator vice-almirante Gouveia e Melo a funcionar, digo eu, e ainda bem, ficamos sempre contentes do sucesso dos outros, também queremos ter, mas ficamos contentes com o sucesso dos outros. Portanto, fomos ultrapassados pelas Forças Armadas, se calhar pela primeira vez, mas continuamos bem posicionados. E é neste quadro, portanto, que avançamos com o estudo, que agora passarei, portanto, às pessoas que o fizeram para que detalhem um bocadinho. Obrigado. Ora, muito obrigado. Reiterando as boas-vindas a toda esta magnífica Assembleia, gostaria de referir, a título de nota prévia, que a realização deste inquérito nacional foi determinada pelo Sr. Diretor Nacional da PSP
inscrevendo-se ao nível do Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna na linha temática Trabalho e Organização Policial e correspondendo assim a uma atividade de investigação para a ação, desenvolvida num quadro de absoluta independência dos procedimentos e de rigoroso controle científico, beneficiando por isso do financiamento concedido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para o quadriênio 2020-2023. Passaremos de seguida a abordar sucintamente os tópicos que constam do índice agora projetado, percorrendo a ficha técnica, a caracterização sociodemográfica até à avaliação, ou melhor dizendo, até à apresentação dos resultados do inquérito e a algumas considerações ao nível das diferentes dimensões da avaliação. No entanto, e antes disso, gostaria de referir que a Spirituc Investigação Aplicada, na sequência de um procedimento de consulta prévia junto de várias empresas de estudo de mercado de referência, registadas na Apodemo, foi a empresa escolhida para prosseguir os trabalhos de campo em todo o país, com base nos termos de referência e nas dimensões de análise que foram definidas pelo ICPOL. As dimensões-chave de análise que foram utilizadas para este inquérito, portanto, são estas que encontram respaldo na literatura internacional e que estão identificadas no esquema apresentado, tendo sido operacionalizadas através das 24 questões dirigidas aos respondentes. Mas o seu dono, nada melhor do que, para explicar esta operação, chamar aqui o Dr. Rui Costa, diretor técnico da Spirituc, para um breve enquadramento técnico dos trabalhos desenvolvidos nesta operação nacional de recolha de dados. Muito bom dia, mais uma vez a todos os presentes. Começar naturalmente por agradecer... Estão-me a ouvir, correto? Agradecer apenas o convite endereçado pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e pelo ICPOL, e na pessoa também do professor Paulo Machado, o convite endereçado à Spirituc Investigação Aplicada para o desenvolvimento desta investigação que muito nos honrou. Tentando fazer um enquadramento rápido e algumas notas metodológicas apenas de enquadramento à investigação desenvolvida, tratou-se de um estudo que envolveu indivíduos de ambos os sexos, com idades superiores ou iguais a 18 anos de idade, com telefone fixo e ou telefone móvel na sua residência e residentes em áreas de responsabilidade territorial da competência da Polícia de Segurança Pública. Estamos aqui a falar de um universo aproximado de 4.975.000 indivíduos, mais concretamente 4.973.998 indivíduos. Um estudo de natureza quantitativa, alicerçado na aplicação de questionários telefónicos em sistema CATI. O inquérito teve uma duração aproximada, média, diria, de 7 minutos, em torno de 7 minutos, e o trabalho de campo, portanto a recolha da informação, decorreu entre os dias 5 de julho e 3 de agosto de 2021. No final do estudo foram recolhidos um total de 2.561 inquéritos válidos, através de uma amostra probabilística aleatória estratificada. A amostra foi estratificada em 3 variáveis: região, assumindo aqui o comando, sexo e idade da população. Apenas uma última nota: a amostra global, aos 2.561 inquéritos, corresponde a uma margem de erro de 1,76% para um intervalo de confiança de 93%. Adicionalmente, referir apenas que a taxa de recusa, que é sempre algo que nós, enquanto empresa de estudos de mercado, nos debatemos, foi de 23%, o que ainda assim, e comparado a outros estudos que fazemos em linha junto da população, acabou por ser relativamente inferior aos valores médios que muitas vezes atingimos, que rondam mais perto dos 30%, portanto houve aqui alguma receptividade, claramente, ao desenvolvimento deste estudo. E agradecendo, muito obrigado, bom dia. Ora, muito obrigado. Bom, então, debruçando-nos agora sobre os dados do nosso inquérito. Portanto, vamos só aflorar aqui uma caracterização sociodemográfica dos respondentes, a qual passará por uma apresentação descritiva dos resultados. Assim, e como podemos verificar nos gráficos ora demonstrados, o inquérito incidiu sobre a população residente nas zonas urbanas a cargo dos comandos metropolitanos regionais e distritais da PSP, em número proporcional à população residente da respectiva área de responsabilidade,
e de forma a salvaguardar uma representatividade nacional e por comando. A população respondente, como podemos verificar, é maioritariamente do sexo feminino e a mediana de idade é de 57 anos. Estes parâmetros, importa aqui dizer, são congruentes com o perfil da população residente em Portugal, de acordo com os censos. Deste modo, obtivemos uma esmagadora maioria de respondentes de nacionalidade portuguesa, sendo que 8,5% dos respondentes são estrangeiros com residência no país. O tempo de residência na cidade onde foi inquirido é, na maioria das vezes, muito longo, o que significa ter captado uma população que, maioritariamente, tem uma baixa mobilidade e, por conseguinte, uma maior capacidade de escrutínio da atividade da PSP na sua cidade, o que, uma vez mais, é congruente com a população de referência. No que respeita à escolaridade, a maior parte dos respondentes tem mais de 10 anos de escolaridade e, olhando para a sua situação profissional, estão maioritariamente também a trabalhar. Concluímos assim que a percentagem de inativos, ou seja, de pessoas reformadas e outros, representa mais de 1/3 dos respondentes, o que se compagina com o fenómeno de envelhecimento populacional. Concentremos-nos agora nas respostas obtidas a partir das questões que pretendiam caracterizar a avaliação de desempenho da PSP. A primeira dimensão-chave que foi avaliada foi precisamente a imagem dos profissionais da PSP, designadamente em tudo o que está relacionado com a apresentação, postura e a promo pessoal. Como podemos verificar, 95,3% dos respondentes considera que os polícias da PSP têm uma imagem satisfatória, boa ou muito boa, sendo aqui naturalmente de destacar o vetor dos 57% que considera que a população, ou melhor dizendo, que os polícias da Polícia de Segurança Pública têm uma imagem boa. No vetor seguinte, debruçamos sobre o plano da empatia com o cidadão, a simpatia, o urbanismo, o tratamento respeitoso, e verificamos que, novamente, também a expressividade dos respondentes é muito grande, é muito positiva. Temos 93,1%, portanto, de respondentes que consideram que temos uma imagem e uma empatia, neste caso concreto, satisfatória, boa ou muito boa, sendo que aqui, mais uma vez, os 52,4% também são de uma boa empatia, é muito expressivo. No que respeita à capacidade para lidar com problemas de segurança, sobretudo quando estão em causa a prática de crimes, de delitos e outros comportamentos desviantes, verificamos que 83,9% dos inquiridos considera que a capacidade dos polícias da PSP para lidar com este tipo de problemas é satisfatória, boa ou muito boa, e aqui mais uma vez destacava os 41,7% que referem a boa capacidade para este efeito. No que concerne à visibilidade e à presença policial na via pública, temos aqui também um número muito interessante, em que 72,2% dos inquiridos considera que a presença policial, a sua visibilidade junto da população é satisfatória, boa ou muito boa, com diferentes patamares de satisfação, mas que são naturalmente muito positivos e que aqui também gostaríamos de vos apresentar. Quanto ao contacto com o Polícia de Segurança Pública da cidade de referência, onde vive, verificamos que 47,2% dos respondentes interagiu com o polícia, portanto, num passado recente. Este passado recente acaba por abranger um período temporal de há menos de um ano até um período de há menos de uma semana. Portanto, há aqui um leque bastante grande, sendo que o local e o motivo pelo qual contactaram com a PSP prende-se sobretudo com intervenções tidas na via pública, ou seja, na rua, em que há alguma conversa de circunstância, um pedido de informações, até mesmo fruto da atividade e da proatividade policial no âmbito das operações que são desenvolvidas para a segurança pública, bem como também no serviço que é prestado nas esquadras, no atendimento ao público. Temos agora um outro vetor que também tem uma expressividade de veras importante e prende-se com a respeitabilidade e uso adequado da força por parte da Polícia de Segurança Pública, concretamente, em que grande parte dos respondentes, e neste caso 81,8% dos respondentes, tende a concordar que a PSP é merecedora do respeito dos cidadãos, ou seja, é uma instituição que é respeitada, 81,8%,
e 68,6% dos inquiridos refere ou considera que a Polícia de Segurança Pública usa adequadamente a força. Neste segmento, e tendo em consideração a capacidade de resposta da Polícia de Segurança Pública em situações urgentes e atendendo-se particularmente ao tempo em que a PSP demora a chegar ao local, verificamos que 81,4% dos inquiridos considera que este tempo de resposta é satisfatório, bom ou muito bom, e gostaria de sublinhar que estamos aqui a falar de situações em que estão em risco a vida ou a integridade física de forma grave dos cidadãos. Portanto, há aqui um indicador que é extremamente interessante e verificamos que a satisfação a este nível, com este 81,4%, é de veras inspiradora. Neste segmento, e pegando no vetor da adequação dos meios para uma determinada resposta, e neste caso num cenário crítico, verificamos que 85,2% dos inquiridos considera a adequação dos meios utilizados pela PSP como satisfatória, boa ou muito boa, destacando-se aqui naturalmente os 42,7%, que é a faixa azul, em que refere que há uma adequação, uma proporcionalidade dos meios em resposta às urgências que são sentidas. Procurando agora fazer uma síntese deste primeiro módulo de avaliação, referente ao universo de 2.561 respondentes, podemos afirmar que a distribuição das respostas foi sempre positiva, com variações em cada uma das dimensões-chave que foram consideradas, revelando a capacidade discriminatória dos respondentes, ou seja, avaliações diferentes para cada uma delas. Aqui é importante reforçar o conceito base desta avaliação, que procurou captar uma avaliação in loco, ou seja, relativa ao desempenho da PSP na cidade onde cada um dos respondentes vive, e recusando assim uma avaliação geral e abstrata sobre a instituição Polícia de Segurança Pública. Esta abordagem conduz-nos a diferentes apreciações que devem ser assumidas com muita naturalidade e que queremos investigar com mais rigor através de análises estatísticas, tomando ainda como indicadores auxiliares as características demográficas, sociais e económicas prevalecentes em cada uma das áreas territoriais de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública e apreciação da qualidade de vida em cada um dos respectivos centros urbanos. Nesta fase, o que mais de positivo importa realçar é o facto de todos os comandos, sem exceção, apresentaram um valor na avaliação de desempenho superior ao ponto médio da escala utilizada. Ou seja, em todos observamos valores acima de 3, com um valor mínimo de 3,55 e um máximo de 4,18. Queremos, pois, aprofundar estes resultados e procurar analisar as diferenças existentes em função do género, da idade dos respondentes, mas também da escolaridade, da situação profissional, do tempo de residência na cidade em que vive, entre outros parâmetros. No que concerne à segurança percepcionada pelos respondentes ou pelo sentimento de segurança, que é necessariamente subjetivo e, porventura, nem sempre coincidente com os níveis de criminalidade real, verificamos que a sensação de segurança em casa durante o dia é esmagadora, portanto, 94,7% dos inquiridos sente-se sempre e totalmente seguro, ou a maior parte das vezes durante o dia, portanto, sente-se seguro em casa. Aliás, se verificarmos sempre e totalmente seguro, corresponde a uma percentagem de 84,5%. No que respeita à sensação de segurança em casa, mas durante a noite não há grande oscilação, verificamos que 93,9% dos inquiridos sente-se sempre e totalmente seguro, ou a maior parte das vezes seguro durante a noite, e aqui destacava os 80,6%, a faixa verde, que corresponde ao sentimento de segurança sempre e totalmente seguro. No que concerne à sensação de segurança nos transportes públicos, 80% dos inquiridos sente-se sempre e totalmente seguro, ou a maior parte das vezes seguro nos transportes públicos. Claro está que no que concerne à sensação de segurança, portanto, quanto à autorização de transporte individual, verificamos que há aqui uma margem muito grande de confiança e de segurança, em que 96,7% dos respondentes sente-se sempre e totalmente seguro, ou a maior parte das vezes seguro no seu transporte individual, sendo que os 83,3% são manifestamente expressivos. Passando para a questão da orientação preventiva da atividade policial,
operacional da PSP, verificamos então assim que houve aqui uma tentativa de captar os índices de notoriedade dos vários programas de proximidade que a Polícia de Segurança Pública tem vindo a implementar ao longo do tempo. E aqui gostaria de referir de forma não surpreendente que o programa Escola Segura tem realmente uma grande notoriedade, é muito conhecido junto à população, estando muito bem implementado, com 80,9% portanto, dos respondentes a identificarem claramente este programa. Os programas que foram, portanto, também objeto deste reconhecimento público, desta identificação, foram o programa de apoio às vítimas de violência doméstica e também os programas de apoio 65 idosos em segurança e também, finalmente, o programa de férias em segurança, os quais têm sensivelmente 55,6% e 55,3% em termos de identificação junto do público. Quanto às dimensões da avaliação, irei relegar naturalmente também aqui a palavra ao coordenador científico do ICPOL, não sem antes fazer aqui uma breve observação e que se prende com o seguinte, portanto, apresentados que estão estes resultados da estatística descritiva correspondente à avaliação de desempenho da atividade policial na ótica do cidadão, a que se juntaram os primeiros resultados sobre o sentimento de segurança em diferentes contextos e aqui focamos o contexto da casa, dos transportes, dia, noite, etc., e que naturalmente irão merecer subsequentes análises, procuramos captar alguns nexos por via da associação de estatísticas, procurando assim ligar mais dados de contexto e, desse modo, contribuir para um conhecimento que seja útil para redefinir estratégias de atuação, buscando assim manter o que é positivo e melhorar o que tiver margem de progressão e dependa do esforço da instituição policial. Assim, e sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Coordenador Científico do ICPOL, Professor Paulo Machado. Muito obrigado, Sr. Diretor, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Sr. Diretor Nacional, Srs. Diretores. Desde logo, enfim, agradecer o convite para partilhar convosco a satisfação por ter realizado este trabalho, que para o investigador é sempre bastante, enfim, desafiador, não é? Como podem imaginar. Não há grandes oportunidades ao longo da vida de se fazerem trabalhos com esta envergadura e, portanto, quando a oportunidade surge, há que aproveitar. E aqui, desde logo, chamando a atenção para um aspecto que me parece absolutamente decisivo para qualquer abordagem que façamos, quer ao nível da descrição, quer posteriormente ao nível da análise. É que a grande oportunidade está em se conseguir realizar um trabalho com uma amostra estatisticamente representativa. Nós fazemos muitos trabalhos ao longo da vida, por exemplo, neste Instituto, e sem querer fazer publicidade ao Instituto neste contexto, a verdade é que os nossos aspirantes fazem imensos trabalhos e fazem recolhas de informação, com questionários, etc. Rarissimamente, nem me estou a lembrar do momento em que circunstância que isso aconteceu, têm eles capacidade, por razões óbvias, de poder trabalhar com amostras estatisticamente representativas. O que é que isto significa na prática e sem entrar em detalhes? Significa que estes dados podem ser extrapolados para a população portuguesa, para a população residente em Portugal. A diferença é só essa. Eu posso fazer estas mesmas perguntas às pessoas do meu bairro, da minha cidade, também as posso escolher aleatoriamente, mas se não tiver um procedimento de estratificação, como foi aqui mencionado, e estratégias para o efeito, bom, eu posso sempre falar sobre as respostas que me deram, mas nunca posso extrapolá-las para o conjunto da população. A diferença é essa. Com a margem de erro que aqui foi mencionada pelo Dr. Rui Costa e que é de facto bastante boa, digamos assim. A propósito da Spirituc, agradecer o trabalho que foi realizado pela Spirituc, mas também com a Spirituc, na medida em que antes do trabalho de terreno, que é inteiramente a sua responsabilidade, nós aí não metemos o bedelho, como se costuma dizer, como é evidente, mas na verdade trabalhámos antes necessariamente do instrumento de recolha de informação. Algumas das sugestões foram muito positivas e importantes e nós aceitámos-las com certeza pela experiência que tem. E a Spirituc, digamos, entrou no lote das empresas justamente porque tem experiência, não é uma empresa qualquer, e portanto interessou-nos a experiência deles e agradeço-vos essa disponibilidade e também agradeço outra coisa já agora, que é muito importante, que é não só a qualidade do trabalho, mas também o cumprimento dos prazos, que é uma coisa que neste tipo de trabalhos normalmente é difícil de assegurar, não é? E aqui de facto foi cumprido, cada ano em casa foi cumprido, tudo isso
correspondeu àquilo que era a nossa expectativa, naturalmente, mas nunca é demais salientar. Dar-vos conta também, para nós há uma divisão que tem que ser absolutamente clara, e de resto já foi aqui reafirmada, quer pelo Sr. Diretor Nacional, quer também pelo Diretor do ICPOL, que é a seguinte: vamos lá ver. O que nós estamos aqui a fazer, neste momento, e completaremos nos próximos minutos, é uma apresentação que corresponde à fase exclusivamente descritiva. Nós estamos a descrever resultados. E por isso é que ouvimos aqui falar em percentagens, X%, Y%, Z%, digamos, a distribuição das respostas em cada uma das perguntas. Nós não estamos ainda na fase, mas queremos entrar nela, naturalmente, não estamos na fase de analisar esses resultados e de lhes dar, vamos dizer, um sentido interpretativo, como é evidente, ou vários, porque eles podem ter eventualmente vários sentidos interpretativos. Agora, neste momento, isto para nós é um ponto de honra, digamos assim, porque faz parte do nosso processo, do nosso método científico. Nós estamos nesta fase a descrever aquilo que se passou e a captar, muito importante este aspecto, e a captar a diferença também. A distribuição. A distribuição tem diferenças entre a grande maioria que está satisfeita, ou muito satisfeita, nos diferentes parâmetros, mas também aparecem, e estão lá, e podem ser vistos, não é? Os insatisfeitos, mas com certeza, porque se essa divergência não aparecesse com uma captação com estas características, alguma coisa se teria passado de muito errado neste processo. Portanto, estamos aqui diante de um cenário de distribuição, de uma distribuição que no fundo corresponde àquilo que acabaram de ver, para as diferentes dimensões de análise, e estamos, no fundo, orientados. Este trabalho está orientado para dar resposta a este modelo. Este foi o modelo que nos alimentou, digamos assim. Foi o modelo que apresentámos inicialmente à Spirituc, com uma proposta de questionário, que depois foi trabalhada, nos termos que já referi, mas este é que é o nosso modelo. E, portanto, nós agora teremos que dar satisfação a este modelo. Ou seja, nós temos que perceber que esta avaliação, este conhecimento dos programas de proximidade, tal como foi captado, ele decorre de características dos respondentes, como é evidente, nós percebemos isso, não é? Portanto, a diversidade também tem que estar associada, certamente, à diversidade, digamos assim, dos respondentes, do ponto de vista da idade, do género, da cidade onde residem, enfim, por aí fora. Os parâmetros estão ali indicados, naturalmente, e também, isto também é da conta deles, digamos assim, do lado esquerdo do modelo, da sua própria percepção de segurança, como é evidente, não é? E, portanto, consideramos e levantamos um conjunto de hipóteses de que a avaliação de desempenho certamente se explicará por parâmetros destes, sejam os, chamemos assim, sociodemográficos, sejam estes que são já um bocadinho mais, vamos dizer, mais complexos, como seja o caso, por exemplo, da interação com a polícia, ou seja, se quiserem, o nível de interação que é estabelecido e que foi medido nos tempos que os senhores acabaram de ver, mas também de um outro parâmetro, e eu chamo a atenção para este parâmetro, que é um parâmetro normalmente esquecido, mas que a literatura recomenda e que é muito importante, que é um parâmetro que corresponde à avaliação que as pessoas fazem do seu próprio contexto urbano. E nós, quando introduzimos esta questão, fizemos alguma troca, enfim, fizemos alguma discussão em torno disto, e parece claro, e a literatura, enfim, aponta-nos nesse sentido, que, e de resto, o Sr. Diretor Nacional aflorou este aspecto na sua introdução inicial, se me permite recuperar. É evidente que quando as coisas correm bem, não é, a PSP beneficia dessa circunstância. Quando as coisas correm menos bem, a PSP é prejudicada por essa circunstância. E aqui estamos a falar de coisas que possam correr mal, possam correr mal ou estar mal, e que têm a ver, por exemplo, com a qualidade de vida de uma cidade. Qualidade de vida de uma cidade. E estamos a falar dos diferentes subsistemas que compõem a cidade. E que não tem nada a ver com a Polícia de Segurança Pública. Como é que funciona o hospital, a escola, se o saneamento básico é bom ou é mau, se a estrada está a ser bem alcatroada ou mal alcatroada. Enfim, esse tipo de situações, se a cidade tem boa qualidade do ar, enfim, esse tipo de coisas. Portanto, não queremos dissociar
esta avaliação também da avaliação do contexto geral. Porque, enfim, o sistema de segurança é um subsistema que integra e que procura beneficiar a qualidade de vida das pessoas e, portanto, também não faria sentido que o apartássemos completamente dos outros subsistemas. Claro, não estamos a avaliar os outros subsistemas um a um, estamos a considerá-los em termos de conjunto. Portanto, dizendo isto, este é de facto o modelo que nós estamos a querer, no fundo, estudar e temos o máximo interesse em perceber como é que esta avaliação varia. Mas temos um gráfico, um diapositivo seguinte e o último, que é um pequeno afloramento aquilo que nós queremos agora desenvolver. Portanto, isto não é uma análise final, isto é apenas um pequeno afloramento. Foi aqui recordado que nós colocámos 24 questões, mas nós não temos que trabalhar as 24 questões uma a uma. Nós temos que encontrar um racional, não é? E temos que agregar o que é próximo e afastar o que é distante, digamos assim. E é esse procedimento, que é um procedimento estatístico, sobre o qual não vou agora falar, não vos quero amassar com esses pormenores, mas é esse procedimento estatístico que nos permitiu identificar, desde já, 4 grandes dimensões. E é sobre elas que nós vamos, essencialmente, trabalhar. Portanto, sem prejuízo, e, enfim, chamo a atenção para este aspecto, sem prejuízo de nós apresentarmos resposta, os resultados, resposta a resposta, do ponto de vista da análise do que estamos aqui a falar, a nós não nos interessa apenas a análise, a resposta da questão 4 e da questão 5. Interessa-nos perceber os nexos. E o que está aqui são os nexos. Portanto, o primeiro grande nexo, e ele é o primeiro grande, porque, na verdade, ele é o que tem mais capacidade explicativa dos resultados apurados, portanto, o que mais contribui para a avaliação positiva que aqui foi apresentada, é exatamente esta primeira dimensão, ou, se quiser, este fator. Na nossa linguagem usamos a expressão fator, que é o da representação social. O que é que isto significa? Significa que são as questões, ou foram, neste caso, porque já decorreu o questionário, o inquérito, foram as questões que se prendem com a imagem, com a atitude dos agentes e com a capacidade para lidar com os problemas de segurança, foram essas questões que mais pesaram para a avaliação positiva. Todas elas pesaram. Aliás, se somarmos todas, temos uma capacidade explicativa muito elevada, cerca de 80,5%, que é uma coisa, está quase, enfim, não é muito frequente, dizendo assim, de outra forma, não é muito frequente ao obtermos capacidades explicativas tão elevadas. Aqui tivemos esse mérito, perdoem a modéstia, mas de facto tivemos esse mérito. Posso dizer que, em regra geral, na área das ciências sociais, com variações explicadas da ordem dos 65%, já fazemos uma festa. Claro, se fôssemos do domínio da física, na ordem dos 80%, ainda ficaríamos preocupados se o edifício tinha eficiência, não é ou não. Mas, do ponto de vista das ciências sociais, estamos perante um valor muito bom. Mas não buscando amassar mais, de facto, esta é a mais importante dimensão. E esta é uma dimensão que, no fundo, corresponde ao capital de prestígio de uma instituição. É, efetivamente, aquela que melhor explica, vamos dizer, os resultados. E tem uma outra característica adicional, para a qual eu quero chamar a atenção, e de resto tivemos até a oportunidade de escrever. É também, para os 2.561 entrevistados, a mais consensual. Portanto, há um grande consenso, um elevado consenso, em matéria de representação social do que é a Polícia de Segurança Pública, aqui considerando estes parâmetros que referi, a imagem, a atitude, capacidade de resposta. Ok? Depois, há um outro que também tem uma boa capacidade explicativa, é a segunda, que é, e que também é globalmente bastante positiva, como vêem, 3.43, que é da eficiência da intervenção. É igualmente bastante consensual, mas distingue-se da primeira. Uma coisa digamos, a imagem institucional, outra coisa é, se quiser, do ponto de vista, a imagem operacional, por assim dizer. Depois, uma terceira, que é quase que um subconjunto, e é a que tem maior valor, a que foi mais pontuada, que é a do reconhecimento da operacionalidade, que é muito interessante. Portanto, de facto, aqui combinam-se vários aspectos positivos, não é?
E a última, também tem um valor positivo, 3.19, é a da proximidade. É também positiva. Mas, este dado interessa muito, para nós, em termos de investigação, é, digamos, a que levou menos consenso entre todos. Portanto, é muito importante tentarmos perceber onde é que vamos, quais são, digamos, os fatores que contribuem para que estão associados ao maior consenso e aqueles que estão associados a um consenso que, sendo elevado, apesar de tudo, não é tão grande como os outros. Pronto, no fundo é isto, e é por aí que a análise prosseguirá, senhores diretores, com o recurso, essencialmente agora aqui, à capacidade de análise estatística e também de apoio à literatura existente, porque, como foi aqui referido, nós somos responsáveis pela construção do instrumento, mas nós não fomos responsáveis pela invenção da avaliação de desempenho das polícias. Portanto, é preciso ter consideração que nós estamos escudados na literatura existente. O que nós perguntamos, outros países, noutros contextos, em outras latitudes, digamos assim, também já perguntaram. E, portanto, nós depois teremos aqui alguma capacidade comparativa, o que é particularmente importante. Nós não inventámos a roda, não era isso que se pretendia, mas não deixamos de sublinhar, e eu, na qualidade, neste caso, de coordenador, e termino com esta afirmação, para mim é absolutamente inequívoca, mas essencial, não deixamos de fazer um trabalho, já aqui mencionado, e caracterizado como um trabalho de investigação para a ação. Sejamos muito claros, um trabalho de investigação para a ação tem um dono de obra, e bem, e depois tem alguém que o executa com a sua isenção profissional, que neste caso foi a nossa equipa. Mas o trabalho de investigação é isto, de investigação para a ação é isto, não é um trabalho para satisfazer os egos ou as exigências dos investigadores, que querem sempre mais, mas isso não é só aqui, em muitas outras áreas da vida, querem sempre mais coisas, querem sempre fazer mais perguntas, como é óbvio, é normal, e isso eu compreendo, e também não é um trabalho, já agora se me permitem, um trabalho para satisfazer uma curiosidade geral, no sentido, olha aqui, tipo Reader's Digest, não é? Vocês sabiam que 50% das pessoas existem? Não, também não é isso, Portanto, há aqui uma agenda que está organizada por nós e que vai ao encontro, e por isso é que é o trabalho de investigação para a ação, vai ao encontro dos eixos estratégicos, nomeadamente o 4 e o 5, aqui mencionados, da Polícia de Segurança Pública, que é o dono de obra, e quero-lhe agradecer essa oportunidade de ter permitido realizar esta investigação. Muito obrigado. Bom dia. O Sr. Diretor Nacional convida Sua Excelência o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, a proferir uma alocução final. Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Sr. Diretor do Instituto do ISCSPSI, Sr. Diretor do ICPOL, caro Professor Paulo Machado, caros dirigentes de instituições na área da segurança interna, senhores oficiais, chefes, agentes aqui presentes, caros convidados. Para a senhora Secretária de Estado da Administração Interna e para mim, a presença nesta iniciativa é um momento muito importante da forma como vemos a atuação da Polícia de Segurança Pública. Portugal caracteriza-se por uma consciência que tem vindo a ser construída com muito esforço, com muito empenho, com um trabalho invisível dia a dia, assente sempre em dificuldades inovadoras com as quais somos confrontados cotidianamente, mas que têm vindo a construir uma imagem que hoje está instituída, que é partilhada pelos portugueses, que associa Portugal a uma imagem de segurança. Tal deve-se a múltiplas razões institucionais, de quadro operacional, de modo de organização da nossa sociedade, mas tem, no resultado atingido, um papel decisivo das suas forças de segurança. E, dentre estas, um papel fundamental da Polícia de Segurança Pública,
pela sua característica de verdadeira polícia das cidades, isto é, de instituição que, num quadro de um modelo de segurança interna assente numa visão dual, cabe à Polícia de Segurança Pública uma intervenção nas áreas com maior densidade populacional, em todas as grandes e médias cidades e num conjunto de meios urbanos de dimensão significativa. Cabe também um papel muito significativo, como sabemos, no quadro de competências de intervenção genérica nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E por isso, estes cerca de 20.000 homens e mulheres que, em funções operacionais, servem Portugal na Polícia de Segurança Pública, contribuem muito decisivamente para a construção desta imagem que não é um acaso, não é uma inevitabilidade, mas que comporta riscos, comporta sempre novas ameaças que, em cada momento, é fundamental antecipar, planear a resposta, ter o quadro de formação dos elementos operacionais adequada a uma antecipação e uma manutenção dos padrões de resposta e que comporta também aqui um esforço permanente, tendo consciência que nestas áreas uma resposta menos feliz, um dia que corra mal, pode ter consequências devastadoras para aquilo que é a consciência global deste sentimento de segurança. E por isso este Instituto é uma peça fundamental nesta dimensão de uma polícia em que os portugueses confiam. Este Instituto, pelo seu papel de formação inicial dos oficiais que dirigem a Polícia de Segurança Pública, pelo seu papel também de promoção de uma imagem e uma relação com as polícias de países irmãos que tão significativamente são aqui formados, mas também pela sua relação privilegiada com a academia, que obriga a polícia permanentemente a repensar-se a si mesma e a questionar-se. O que está aqui hoje a ser feito é um exemplo de prestação de contas e é um exemplo de escrutínio. E essa é também são componentes fundamentais da polícia num Estado de Direito Democrático. Uma polícia que, aberta aos cidadãos, acompanhando os cidadãos no seu percurso de vida, permanentemente cumpre a missão que lhe está atribuída no quadro constitucional e no quadro normativo que lhe é aplicável, mas que deve sujeitar-se permanentemente a este exercício de autoanálise para um melhor desempenho, e daí a ligação à academia ser tão importante, e por outro lado também de prestação de contas dos resultados efetuados, fazem-no diariamente naquilo que é uma dimensão operacional. Esses resultados são consolidados, como sabemos, num instrumento muito importante, existente desde 1989, no Relatório Anual de Segurança Interna, que consolida um modelo de avaliação global da resposta na área da segurança interna, conjugando os dados de todas as instituições que integram o sistema de segurança interna, mas exige também aqui uma reflexão ativa sobre aqueles que são os novos riscos. É por isso que não é um acaso que Portugal, tendo tido em 2014 uma qualificação como o 18º país mais seguro do mundo, uma qualificação que é em si meritória,
tomara que o fôssemos em todos os domínios de avaliação, consolidamos nos últimos anos, e os últimos 5 anos caracterizam-se por uma estabilidade dessa qualificação, como um dos 5 países mais seguros do mundo, oscilando entre, em regra, 3º, 4º lugar, e tendo à frente países que, estavelmente, outros variam um pouco, mas tendo permanentemente à frente 2 países que, pelas suas características, são dificilmente ultrapassáveis nestes indicadores. A Islândia e a Nova Zelândia, em áreas muito diferentes do mundo, mas com características insulares e modelos de organização que tornam bastante complexa qualquer aspiração de ir ainda mais além neste indicador. Mas o que é fundamental aqui é esta percepção de segurança. Eu, da minha experiência de exercício de funções públicas e da minha experiência nestes 6 anos de funções que levo como ministro, e utilizo aqui deliberadamente a referência a 6 anos, porque antes destes 4 anos muito enriquecedores na área da administração interna, tive 2 anos, como sabem, com funções de ministro adjunto no quadro da coordenação política do governo, o que me permitiu contactar com entidades nacionais e exteriores muito diversificadas. As razões que levam pessoas de origens muito distintas a investir em Portugal, a querer fazer turismo em Portugal, a querer fazer investigação científica ou estudar numa universidade portuguesa, a querer aqui residir, a querer aqui passar o seu tempo de velhice e de reforma, a querer aqui, muito mais prosaicamente, fazer um fim de semana de turismo, podem ser muito variadas. São motivações que, obviamente, em função da origem, da atividade, do objetivo, são muito plurais. Mas, entre as quais, aquilo que as que têm em comum é que o fator segurança surge sempre entre os 2, 3 motivos decisivos que levam à escolha pela opção Portugal. Não nos custa nada a nenhum de nós imediatamente imaginar, pensar em países que não lhes falta potencial económico, que têm mais riquezas naturais do que Portugal, ou que têm um potencial turístico igualmente simpático e capacidade de oferta qualificada, mas que os investidores, os turistas, os estudantes não escolhem porque estão associados a uma imagem de insegurança. E esse fator, essa razão, é algo que em qualquer inquérito daqueles que leio com atenção, sem pôr em causa aqui a análise qualificada que o professor Paulo Machado fez numa dimensão académica, esta referência aparece-nos com frequência. Seja um norte-americano, um chinês ou um brasileiro, para falar de horizontes mais distantes e muito diferentes, essa ideia de Portugal como um país seguro é uma primeira imagem que surge. E por isso o desafio da pandemia, que correspondeu à primeira fase aqui desta atividade de prestação de contas, veio acrescentar a tudo aquilo que sempre existiu e que continuará a existir como problema, como desafio, veio acrescentar aquele que é o desafio absolutamente inesperado, absolutamente imprevisto, que não estava em nenhuma análise económica de nenhuma instituição económica internacional, que não estava na visão de planeamento estratégico de nenhuma organização, que não estava no programa nem do nosso, nem de nenhum governo de todo o mundo.
e, no quadro da resposta à pandemia, as forças de segurança e a Polícia de Segurança Pública, designadamente pela sua presença nas áreas com uma população mais significativa e com uma maior tensão que momentos de medidas de exceção sempre determinam, a Polícia de Segurança Pública contribuiu decisivamente para a criação de um ambiente num quadro da absoluta exceção. No quadro de 20 meses, desde o dia 2 de março de 2020, em que foi detectado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Desde o dia 16 de março de 2020, em que o primeiro de 18 mil portugueses morreu vítima de Covid-19. Desde o quadro aqui referido, desde 19 de março de 2020, em que por sucessivos períodos quinzenais, pela primeira vez em democracia, foram utilizados os mecanismos do estado de emergência. Em Portugal, este quadro sanitário de segurança, de situação de exceção constitucional absolutamente desconhecido, não correspondeu a uma erradicação dos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Não correspondeu a um agravamento significativo daquilo que são os indicadores de segurança interna. Correspondeu, aliás, no nosso país, a uma presença que a comunicação social começava sempre por caracterizar por essencialmente pedagógica. Era essa a expressão que ouvimos todos durante meses, quando as forças de segurança e nas áreas urbanas de sua jurisdição, a Polícia de Segurança Pública, faziam aquilo que nunca tinham feito nesta dimensão. Limitavam a circulação de cidadãos a partir de determinada hora na via pública, estabeleciam restrições à circulação entre municípios, garantiam a limitação no funcionamento de atividades económicas, restaurantes, bares, discotecas, talvez aqueles com uma maior visibilidade, garantiam que neste quadro o isolamento profilático, isto é, as dezenas de milhares de portugueses que não foram só, foram os polícias naquele dia dramático de pico, no dia 31 de janeiro deste ano. Foi o dia em que houve mais polícias infectados. Mas foi também o dia em que houve mais portugueses, em geral, vítimas mortais da pandemia, e em que tivemos o maior número de cidadãos em isolamento profilático. E, de facto, a área da segurança interna, a Polícia de Segurança Pública, designadamente, nunca esteve em teletrabalho, nunca esteve em confinamento. As forças de segurança estiveram mais ativamente ainda do que nunca na rua, próximas dos cidadãos, a garantir com proporcionalidade, com adequação, certamente aqui e ali com dificuldades, certamente aqui e ali com erros que importaria corrigir, apurar e introduzir na análise operacional para situações futuras, a garantir o respeito pelas regras de saúde pública, mas a fazê-lo com um estrito respeito pelos direitos fundamentais. E daí o número irrisório de detenções, daí que o quadro de atuação se tenha traduzido naquilo que é um êxito nesta intervenção que importará aqui reconhecer e saudar os elementos das forças de segurança, neste caso aqui os mais de 20 mil homens e mulheres que servem em Portugal na Polícia de Segurança Pública. Sobretudo porque, disse o seu diretor nacional, sabemos bem, nunca tão bem, sendo daqueles que já integraram
vários governos. A primeira vez que integrei um governo foi no final do século passado, mas tendo integrado vários governos, garanto-vos, nunca tive tão bem uma experiência governativa caracterizada por tantas horas de reunião em cima da incerteza, em cima da necessidade de tomar decisões difíceis num quadro de avaliação em que a experiência era limitada e o desconhecido e a incerteza sobre a eficácia das medidas era muito significativa. E, portanto, muitas vezes, com o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, como com os responsáveis máximos de outras forças e serviços de segurança, partilhámos com os responsáveis do Sistema de Proteção Civil, partilhámos aquilo que era a necessidade de, tendo o Ministério da Administração Interna a coordenação da aplicação das medidas do estado de emergência, aquilo que era a necessidade de pôr em poucas horas em funcionamento medidas que eram novas, eram difíceis, implicavam ajustamentos operacionais que não passam apenas pelo Diário da República, não passam apenas pela vontade política do Governo, implicam uma concretização feita na rua, no contacto direto com as populações, por dezenas de milhares de homens e mulheres que integram o nosso sistema de segurança interna. Aí também aprendemos que, por vezes, foi mais difícil os períodos de gerir, os períodos de gradual abertura da sociedade, do que os momentos em que tivemos de tomar medidas muito complexas, mas existindo uma consciência de uma situação de elevadíssimo risco. E é por isso que isto não terminou. E, portanto, estamos agora em situação de alerta. É também neste quadro que devemos manter exatamente este quadro de intervenção. Mas a segunda parte do que aqui hoje apresentamos consolida aquilo que são resultados muito importantes, que é esta imagem de confiança dos portugueses, das suas forças de segurança e, designadamente, nesta matéria, na Polícia de Segurança Pública. Conhecemos, foram aliás aqui referidos muito sinteticamente, outros estudos que ao longo dos últimos anos e já num quadro de pandemia confirmaram esta visão. Mas este trabalho tem a virtude de centrar naquilo que é a intervenção específica da Polícia de Segurança Pública. Daquilo que assumimos é uma angústia permanente entre o risco da alegação de inação e o risco o apontar de situações de alegado abuso de exercício de atividade policial. Esse é um risco que só quem tem de tomar decisões difíceis em tempo real, todos os dias, está habituado e deve ser cada vez mais treinado para o decidir, para o avaliar. E aquilo que este estudo demonstra, e julgo que o desafio do ICPOL, o desafio dos nossos parceiros, da empresa que foi aqui o agente e que saúdo da realização do trabalho de campo, é que aprofundemos este trabalho. Não me surpreende que ações que correspondem a esta visão de uma polícia próxima, de uma polícia humanista, de uma polícia defensora dos valores essenciais da sociedade democrática, sejam aqueles que têm maior visibilidade e reconhecimento dos cidadãos. A escola segura, os programas de combate à violência doméstica e os programas de acompanhamento de idosos, que são os 3 programas que tinham um maior nível de reconhecimento, são aqueles que correspondem, no fundo, a uma polícia que está com o cidadão ao longo de toda a sua vida. Acompanha a criança desde que vai para o jardim de infância ou para o primeiro ciclo, na zona envolvente, segue aqueles que e previne aqueles que são vítimas
do fenómeno criminal mais vezes reportado de acordo com todos os últimos RASI, a violência doméstica, e daí a prioridade na formação, a prioridade na ação relativamente a esse tipo de crime, relativamente ao qual hoje mudamos completamente a sua visibilidade, deixou de ser algo escondido, algo disfarçado pela vergonha familiar ou pela vergonha comunitária, e hoje é algo que tem uma intervenção privilegiada das forças de segurança e, terceiro caso, o acompanhamento daquilo que é, por vezes, tão complexa, que são os fenómenos de solidão na velhice em áreas urbanas, certamente diferente de fenómenos em área rural, em que a desertificação tem componentes outras de necessidade de acompanhamento. Não surpreende que estas sejam as áreas em que há uma maior conhecimento por parte da população daquela que é a atividade da Polícia de Segurança Pública. Mas é necessário ir mais além e construir cada vez mais esta polícia humanista, esta polícia das cidades, que previne o terrorismo, que está apta a gerir grandes eventos culturais, desportivos, religiosos, de grande dimensão, que ocorrem fundamentalmente nas áreas urbanas, mas que é também, cada vez mais, uma polícia que corresponde à realidade da comunidade portuguesa. Uma polícia com mais mulheres do que há 20 anos atrás, e que tem de o ter, porque é essa a realidade da sociedade portuguesa. Uma polícia que reflete um país cosmopolita, um país que hoje é destino de novos portugueses e de cidadãos residentes vindos um pouco de todo o mundo. Uma polícia que é um espelho desta sociedade plural, cosmopolita e aberta, mas profundamente segura de que queremos fazer parte. Uma polícia que não tolera fenómenos de radicalização interna, que são seguidos no quadro internacional à escala europeia, em todas as forças de segurança. Uma polícia que exige aos seus elementos um comportamento exemplar em funções, mas não só em funções, porque, como sabemos, nenhum dos elementos da polícia deixa de o ser, mesmo quando não está no seu período de serviço. É, portanto, neste quadro de profundo reconhecimento e de agradecimento àquilo que foi o caminho feito pela Polícia de Segurança Pública, mas, designadamente, a este papel durante estes anos tão difíceis e excepcionais de 2020 e 2021, que este estudo é um misto de autoescrutínio e de prestação de contas, que será naturalmente objeto de debate público, de avaliação pela comunicação social, de ponderação pela sociedade portuguesa num quadro geral. E é este espírito, é esta assente na confiança nos resultados obtidos, que nos deve permitir construir um caminho de futuro, olhando para diante, sabendo que estes resultados são motivo de satisfação, mas exigem permanentemente a sua renovação, exigem permanentemente a antecipação e um trabalho que os permita consolidar para o futuro neste caminho de um país em segurança, de um país afirmado no respeito pela tolerância, no respeito por uma convivência entre cidadãos nacionais e aqueles que nos visitam ou que aqui residem. É essa a dimensão de uma polícia das cidades num país tolerante, seguro e cosmopolita. Vamos continuar este trabalho.
Diretor, dá-me licença. Com a autorização do Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, dá-se por encerrada a presente apresentação pública. Muito obrigado pela vossa presença.